quando diz vai ter salvação, ninguém quer. Mas a palavra quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A cruz de Cristo, as dificuldades da vida, essa cruz de Cristo são as lutas que nós enfrentamos. Porque se eu disser para vocês que ser cristão é fácil, não é. Tem que negar e tem que carregar a cruz. A cruz que Cristo coloca na minha vida é do meu tamanho. A cruz que Cristo coloca na sua vida é do seu tamanho. Jesus não aumenta e Jesus também não diminui. Nós não podemos desprezar a cruz de Cristo para as nossas vidas, mas nós temos que valorizar o Evangelho de Deus. Nós temos que valorizar o sacrifício do Senhor. O próprio Jesus foi sincero. Tinha ali uma grande multidão. Aí diz a palavra, chamando a multidão com seus discípulos. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus já disse para aquela multidão, se vocês quiserem vir, vão ter que negar a si mesmos. Vão ter que pegar a sua cruz e me seguir. Se nós formos ver a vida de Paulo, ele perseguia a igreja do Senhor, mas quando ele se converteu, ele negou a si mesmo, tomou a sua cruz e começou a seguir a Jesus. E quando ele seguia e pregava a palavra de Deus, ele não enfrentou só momentos bons. Ele passou por dificuldade, ele sofreu por amor do Evangelho de Deus. Ele disse, eu aprendi a viver na bonança, mas eu também aprendi a viver na dificuldade. Porque quem segue a Jesus é assim. Nem sempre é só flores, nem sempre é só alegria, nem sempre tudo vai estar bem. Vai ter aquele momento que vai vir a luta sobre as nossas vidas. Vai vir aquele momento que vai faltar o pão na mesa. É gostoso orar, dizer, Deus, não deixe faltar o pão na mesa, mas sim para faltar. E se vier a dificuldade, e se vier a escassez, Paulo vai dizer, eu aprendi a viver na bonança, mas também aprendi a viver na escassez. Eu aprendi a viver cercado por amigos, mas também aprendi a viver sozinho. Porque quem segue a Cristo tem que ser assim. Ou nega a si mesmo, toma a cruz e carrega, irmão, ou não pode ser cristão. É dura a palavra, mas é a verdade. Porque até um tempo atrás eu pensava que servir a Jesus era só ir para a igreja, cantar, pregar e sorrir. Mas não é só isso. A palavra vai dizer que Paulo, ele pregava a palavra de Deus enquanto estava livre. Mas quando Paulo ficou preso, ele não podia mais falar pessoalmente com as pessoas. Ele começou a escrever cartas para continuar falando de Deus. Nem a prisão, nem as cadeias impediam Paulo de falar de Deus. Então, quando nós falamos que nós somos cristãos, nós temos que entender, temos que negar o nosso desejo. Nem sempre é do jeito que eu quero, nem sempre é da maneira que eu quero. Talvez o meu coração hoje não quisesse pregar, mas não é minha vontade. O desejo não é meu. Quando Jesus nos escolhe para fazer a sua obra, Ele é sincero e diz, quer me servir? Quer fazer a minha obra? Não é do seu jeito, é do meu jeito. Tem que carregar a cruz, tem que sofrer porque sofre. Às vezes nós vamos ter que escolher a nossa vida pessoal ou a obra do Senhor. É assim a vida do cristão. A nossa vida diariamente são escolhas. Mas nós não podemos negar a nossa cruz, porque ela tem a nossa medida. A cruz de Cristo na vida do ser humano tem a medida nossa. Deus olha para o nosso coração e mede de acordo com o que nós podemos suportar. Mas nós temos que aprender a negar o nosso erro. A parte mais difícil, negar a si mesmo. A parte mais complicada de ser cristão é abandonar aquilo que não agrada a Deus. Porque quando eu abro a Bíblia no versículo, na palavra que eu quero pregar é uma coisa. Mas é diferente quando o Espírito Santo me conduz a pregar algo que às vezes eu não quero pregar, mas Deus quer que eu pregue. Às vezes eu quero louvar um louvor que eu acho bonito, mas o Espírito Santo não quer que eu louve aquele louvor, quer que eu cante aquele louvor lá que eu nem sei. Eu falo, meu Deus, quantas vezes, irmãos, tem uma vez que eu estava na igreja, aí o pastor tinha me avisado antes, você vai ministrar a palavra, eu disse, amém, glória a Deus, eu preparei a palavra, eu preparei esboço, eu estudei, e quando chegou na hora de pregar que o pastor estava orando, Deus disse, muda a palavra.
A palavra não é essa que você vai pregar, mas é essa. Porque no culto alguém disse aquela palavra, o Espírito Santo tocou em meu coração, diz, vai mudar a palavra. Porque tem pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra. Às vezes a gente questiona no nosso coração, por que o Senhor me avisou antes? Irmão, vai entender o agir de Deus. Vai entender o jeito de Deus trabalhar. Aquele que é cristão, que serve a Cristo, aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue, não vive pelo que os olhos veem, vive pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A gente não vê para crer, a gente crê para ver. Paulo, ele acreditava para ver o milagre de Deus acontecendo. Pedro acreditava para ver o milagre de Deus acontecendo. Jesus desceu na terra e ele acreditava em seu Pai, e por isso que tais maravilhas foram feitas através dele. Primeiro nós temos que crer, para depois ver a glória de Deus na nossa vida. Porque no começo do nosso ministério, às vezes nós podemos nos perguntar, Senhor, a gente não consegue, a gente não vai alcançar, esse ministério é muito grande, Deus, isso que o Senhor tem para a minha vida é muito complicado, mas se a gente negar nós mesmos, se a gente carregar a nossa cruz, Deus nos usa, Deus capacita, Deus faz acontecer. Não é da forma que nós queremos. Jesus vai continuar dizendo, o homem que não nega a si mesmo, o homem que não toma a sua cruz e carrega, se ele continuar vivendo da maneira que ele está, seguindo somente o seu desejo, ele pode até alcançar grandes coisas, ele pode ser rico, ele pode ser próspero, mas o que dará o homem pela sua alma? Porque nós sabemos que tudo que está debaixo da terra passa, tudo que nós estamos vendo acaba. Mas a salvação, a graça de Deus, ela é permanente, ela dura para sempre. Nós podemos ser prósperos, nós podemos alcançar grandes coisas, mas o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a